Idade Média, Reino dos Francos. Gente, estamos iniciando o nosso estudo dos francos, que é um daqueles povos germânicos que invadiram Roma. Vimos nas últimas aulas esse grande número de povos que invadiu o território que era de Roma, né? Deixa eu voltar aqui no mapa. Olha aqui o nosso mapa. Temos os burgúndios, os godos, os suevos, os lombardos, os saxões, os anglos. Isso aqui é todo mundo que não morava em Roma, todo mundo que estava para fora, que não falava o latim, que não compartilhava da cultura e da civilização romana, era chamado de bárbaro pelos romanos, né? Conceito do ponto de vista romano. Então, esses povos, com o enfraquecimento da economia romana, a dificuldade de administrar o território, esses povos começaram a se aproximar das fronteiras aqui e, aos poucos, realizar um intercâmbio cultural. Inicialmente é uma coisa meio até pacífica, digamos, né? Só que com o enfraquecimento de Roma e também o avanço dos hunos, expulsando esses outros povos em direção a Roma, a coisa começa a ficar um pouco mais violenta, né? E aí vimos que o declínio total de Roma se encerra com a consagração de Odoacro, um líder de uma tribo germânica, como um novo imperador de Roma. E dali para frente o território vai todo se desagregar e vai ceder lugar a vários reinos, reinos de origem germânica que vão aos poucos se misturando com a cultura cristã de Roma e também com a cultura antiga, né? De origem greco-romana. Já falamos bastante disso, né? Que a sociedade medieval é uma mistura da cultura greco-romana com o cristianismo e com as tradições germânicas. Aí na aula passada nós vimos um pouco das características desses povos germânicos, né? Que eles formavam pequenos reinos instáveis, eles eram rivais. Olha só aqui esse mapa. Como é que vai ficar o território romano? O norte da África vai ficar para os vândalos, a Península Ibérica vai ficar para os visigodos e para os suevos, a Península Itálica e o sudeste, desculpe, o sudeste da Europa vai ficar para os ostrogodos, e o centro aqui da Europa, onde a França e um pedaço da Alemanha, né, o que seria um pedaço da Holanda hoje em dia, vai ficar para os francos. Hoje a gente vai falar dos francos e, na verdade, é um dos mais importantes porque os francos eles vão vão ser o reino mais estável de todos os povos bárbaros, vai se tornar o mais estável, o mais duradouro e é o que vai condensar de maneira mais paradigmática a mistura das tradições germânicas com o legado cultural greco-romano e com o cristianismo, de forma mais exemplar. Os francos vão fazer uma aliança com a Igreja Católica, vão se cristianizar e vão se expandir, se reivindicando herdeiros do antigo Império Romano. Então vamos dar uma olhada quem são esses francos aí, né? Começa aqui. Os francos, portanto, território que abrange hoje em dia, né, o que seria a Alemanha, uma parte da Itália e a França, tá? Uma parte grande da Alemanha, uma parte com a França inteira e uma parte da Itália. Todo esse território aí se tornou parte dos francos, né? E os francos eles vão ter sucesso porque eles vão formar uma aliança com a igreja, tá? A igreja, é bom lembrar, é a instituição mais influente da sociedade medieval e ela já vinha se tornando a mais influente na sociedade romana lá por volta do século V, 4 e 5, né? E aí ela está se consolidando e as pessoas são cristãs agora e elas veem a igreja, as normas da igreja, as leis, os costumes e a visão de mundo católica como já fazem parte da cultura já das pessoas que moravam lá na antiga Roma, né? E esses povos bárbaros, eles sabem que para eles permanecerem nesses territórios, eles precisam conquistar a população. E para conquistar a população, nada melhor do que a religião, né? Então, os reis francos, eles vão se converter
e vão obrigar todo mundo a se converter, né? E aí, aos poucos, você vai ter a formação da sociedade medieval, né? E esses francos, gente, existem dinastias que governaram esse reino dos francos aí ao longo dos séculos. Dinastias, vocês sabem, são famílias. São famílias que transmitem o poder, a sucessão de seus poderes, de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho. Então, temos, por exemplo, a dinastia merovingia. Então, são todos os reis dos francos vão ser membros da família descendentes de Meroveu, né, que é o primeiro monarca dos francos, né? Então, todos são descendentes de Meroveu, forma-se a dinastia merovíngia. Depois a gente vai ter a dinastia carolíngia, que aí é uma outra família que, por razões políticas, acabou obtendo mais influência, conseguiu atingir a monarquia dos francos e passou a transmitir de pai para filho o poder para os membros da família carolíngia, tá? Então, vamos ter duas dinastias principais lá, a dinastia merovingia e a dinastia carolíngia, tá? Antes de falar um pouco delas, vamos dar uma olhada aqui nesse mapa para vocês verem a extensão do Império Carolíngio, né? Olha só, como pega boa parte do centro europeu, a França aqui, né? Paris, inclusive, vai ser fundada nessa época. Uma boa parte da Alemanha e uma boa parte da Itália também, né? Além de o que seria Holanda, Bélgica, né? Que seria até um pedaço da Dinamarca aqui. Então o Império Carolíngio é enorme, é enorme. Tudo que vai ficar em verde aqui embaixo vai se tornar domínio muçulmano. Né? Muçulmano, que é o islamismo, é uma religião que cresce ali a partir do século VI, sétimo, e vai se expandir territorialmente por todo o norte da África e pelo Oriente Médio. E aqui o que está em roxo é o Império Bizantino, que vocês sabem que é o Império Romano do Oriente. Lembra que Roma se dividiu em dois? Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente se tornou o Império Bizantino, cuja capital era Bizâncio, e depois de Constantino, o imperador, convertido ao cristianismo, se tornou Constantinopla, a cidade de Constantinopla, que atualmente é Istambul, né? Então, aqui temos o Império Bizantino, aqui temos o Império Carolíngio, no centro da Europa, e aqui temos o Império Muçulmano, no que seria a Península Ibérica, o sul europeu, as ilhas do Mediterrâneo e todo o norte da África e o Oriente Médio, ok? O islamismo a gente vai ver numa aula à parte. Mas é importante vocês terem muito em vista esse mapa e perceberem o seguinte: quando a gente vai falar de sociedade medieval e quando a gente vai falar de feudalismo, castelos, sociedade feudal, cruzadas, cristandade, igreja, a gente está falando desse território aqui em laranja, tá? Então, sociedade medieval se refere basicamente ao território do Império Carolíngio, tá? Porque o resto aqui é muçulmano, tá? Então, a gente vai falar um pouco agora do Império Carolíngio e depois a gente vai falar dos muçulmanos, tá? Mas assim, fora do Império Carolíngio, por exemplo, aqui na península, na região da Grã-Bretanha e na região da Escandinávia, você vai ter outros povos germânicos, né, como os vikings, como os anglo-saxões, que vão demorar ainda um tempo para se intercambiar culturalmente com o pessoal aqui do continente, que já é cristão, né, que já tem já vive na sociedade feudal. Os povos germânicos aqui, os vikings, os anglo-saxões, eles ainda estão num modo de vida e numa cultura com pouco contato ainda com esse mundo da cristandade aí, tá?
estou falando tudo isso, mas eu estou falando do ponto de vista da sociedade cristã medieval, tá? Porque se a gente olhar do ponto de vista dos escandinavos, se a gente olhar do ponto de vista dos muçulmanos, se a gente olhar do ponto de vista das tribos germânicas, a nossa percepção vai ser completamente diferente, tá? Então vamos avançar, vamos falar um pouco dos francos, então, quem são, né? E por que eles foram tão importantes. Primeiro, por conta dessa aliança entre germânicos e igreja, tá? E o primeiro rei que vai fazer isso vai ser o Clovis, né? Clovis é o primeiro rei que vai governar de 481 a 511, né? E ele fortalece essa aliança com a Igreja Católica e legitima o poder dos francos em troca de proteção. Então, o Clovis chega para a igreja e fala assim, ó, a gente se converte ao cristianismo, tá? E em troca, vocês nos apoiam, vocês igreja, como tem o domínio sobre a mentalidade, sobre o espírito, sobre a alma das pessoas aqui dentro desse Império Romano, vocês dizem que para todo mundo que vocês reconhecem aqui os francos no poder, e a gente se converte ao cristianismo e oferece proteção para vocês aí da igreja, contra ameaças externas, como por exemplo os povos germânicos, tá? Que ainda estão ameaçando o território. Então a igreja fala, beleza, então agora a gente reconhece você, Clovis, como um imperador, e desde que você se converta ao cristianismo e proteja a gente aqui dos outros povos bárbaros, né? E aí para os francos valeu super a pena também, porque aí eles têm a bênção da igreja e podem expandir sobre os outros povos germânicos, né? Inclusive, um outro rei de destaque vai ser o Carlos Martel, que vai governar de 714 a 741. E o Carlos Martel, em nome da igreja, em nome do Império Carolíngio, ele vai vencer a expansão, o domínio dos árabes que estavam querendo entrar na França, né? Entrar dentro do Império Carolíngio, né? Essa batalha, essa vitória sobre os árabes vai se dar em 732 na Batalha de Poitiers, né? Olha só o mapa aqui, né? Tá vendo esse verde aqui? Isso aqui são os muçulmanos. Os muçulmanos já tinham dominado a Península Ibérica inteira, praticamente, né? Com exceção do norte aqui. Mas isso aqui, onde é Espanha, Portugal, isso aqui era domínio árabe. E os árabes, inclusive, estavam querendo entrar para dentro aqui, ó, tá vendo a flecha? Estão querendo entrar para dentro do Império Carolíngio, para dentro. E essa fronteira aqui exatamente nessa fronteira que vai se dar essa batalha de Poitiers, que vai se dar na cidade de Poitiers, né? Então aqui os árabes foram barrados de avançar em direção ao centro da Europa aqui. E isso se deu com Carlos Martel. Carlos Martel, então, se tornou o sinônimo da vitória sobre os árabes, impedindo a expansão deles para dentro do Império Carolíngio, né? O Carlos Martel ele vai ter um filho também, que vai suceder ao trono carolíngio, que é o Pepino o Breve. E o Pepino o Breve, em 751, vai criar uma nova dinastia chamada Dinastia Carolíngia, né? Que é fruto ali de alianças e de casamentos que ele vai estabelecer com outras famílias, tá? Então, a dinastia carolíngia, que a partir de agora começa a governar o Império Carolíngio, ele é de enorme sucesso. Ele é de enorme sucesso e ele vai ter o seu auge no reinado de Carlos Magno. Carlos Magno, então, é o imperador da dinastia carolíngia. É o imperador dos francos. Ele vai governar de 768 até 814. E ele vai expandir esse império, o reino dos francos, né?
e vai expandir tanto que ele vai ser conhecido como o imperador do Ocidente. Ele mesmo vai se sentir descendente dos imperadores romanos ao anunciar esse seu plano de expansão com muito sucesso, né? E ele vai fazer enormes campanhas militares apoiadas pela igreja, sempre, que possibilitam a expansão do território dos francos, a difusão do cristianismo e a conversão dos povos bárbaros que estavam nos entornos ali do reino dos francos, né? Inclusive você vai ter um papa, né, o Leão III, que vai sagrar o Carlos Magno, né, como o sucessor do antigo Império Romano, através de uma simbologia, através de um ritual, né, que vai oficializar isso perante todo o mundo, né? E, inclusive o nome, o Reino dos Francos, vai passar a se chamar agora Sacro Império Romano Germânico. Então veja só, o Reino dos Francos se expandiu tanto com a dinastia carolíngia que ele vai passar a se chamar Sacro Império Romano Germânico. E vamos ver o que significa isso, porque o nome diz muito. Olha só, sacro vem de sagrado, tá? Então significa que há cristianismo aqui. Império, Império Romano Germânico. Então, ó, Roma, o antigo Império Romano, germânico, são os francos, e sacro, de sagrado, de cristão. Então, o Império Romano Germânico sagrado, cristão. Tá? Então, é exatamente a importância dos francos agora se tornando o Sacro Império Romano Germânico, é exatamente a conversão absoluta e o sucesso absoluto da mistura da antiga cultura romana, greco-romana, com a cristandade e com os povos germânicos, especialmente os francos. Então tá aí a sociedade medieval que vai se formar, é fruto dessas três grandes matrizes culturais aí. E o reinado de Carlos Magno é exemplar na formação desse tipo de sociedade, desse tipo de mentalidade que vai se formar ali na Idade Média. Tá? Mais uma vez aqui, ó, o Império Carolíngio, né, que vai se tornar o Sacro Império Romano Germânico, com o ideal expansionista, tá? Expandir a fé cristã, né? Em aliança com a igreja que está aqui em Roma, e a igreja reconhece o poder dos imperadores carolíngios, né? E a gente vai ter essa expansão, e dentro desse território aqui você vai ter a formação da chamada sociedade feudal. Sociedade feudal, que é uma sociedade que a gente vai examinar de perto ali, né? O que é o feudalismo, o que é o sistema social, econômico e político e religioso feudal, que é exemplar do modo de vida na Idade Média. Tá? Aqui, ó, onde está em verde, você vai ter uma outra realidade, uma outra religião, uma outra sociedade, né? Os domínios muçulmanos vão se formar sociedades mais voltadas para o comércio, e sociedades que vão transitar, vão viajar mais porque são comerciantes. Então, vai facilitar muito assim a comunicação entre os domínios muçulmanos, inclusive com alguns pontos de contato com a sociedade medieval cristã, né? E aqui a sociedade que vai se formar dentro desse Império Carolíngio é uma sociedade rural, tá? Enquanto aqui nos domínios muçulmanos é uma sociedade mais urbana, mais cidades, aqui é uma sociedade rural fechada, tá? Então a gente vai dar uma olhada aí na próxima aula no feudalismo, né? O que caracteriza esse sistema feudal que vai se estabelecer ali dentro desse Sacro Império Romano Germânico, ok? Um abraço aí, gente.